Foi em meio ao silêncio opressor e à vastidão tecnológica da nave-dimensão que um ser, conhecido como Yael Lupon, começou a compreender a verdadeira tragédia daquelas vidas. Ele foi o primeiro a perceber a gravidade avassaladora da descoberta que se descortinava ao olhar o painel memorial dos Fenvans, os seres que habitavam aquele artefato cósmico antes da chegada dos biodimensionados. O destino dos Fenvans parecia selado por um determinismo frio, inexplicável e, no padrão da lógica Biodemen, inaceitável. Eles haviam vivido naqueles confins não por escolha, mas porque nenhuma outra opção lhes havia sido concedida. Jamais aceitaram o tratamento que lhes era imposto, mas tampouco tinham o poder de mudá-lo. A maior ironia, contudo, residia na mensagem oculta. Os Fenvans, apesar de todo o seu sofrimento e vivência naquela estrutura, nunca haviam compreendido ou jamais puderam decifrar o enigma codificado nos próprios circuitos da nave. Utilizando-se de uma analogia com os enredos mais familiares aos viventes do continente americano, era como se uma garrafa com uma carta tivesse sido lançada ao oceano vibratório interno daquela dimensão. Essa carta, conhecida como a mensagem Taume, era uma comunicação complexa composta de 5 partes distintas. Estranhamente, essa garrafa permaneceu intocada ou incompreendida por toda a longa existência dos Fenvans. Foi Yael Lupon, que ali existia há um tempo comparativamente curto, quem conseguiu encontrar e, de certa forma, ler algumas das mensagens codificadas. A leitura, todavia, não significou compreensão imediata. Naquele momento, ele apenas conseguiu captar e transmitir todas aquelas informações para o domínio da sua própria espécie, antes de abandonar sua condição de biodimensionado em Shambhala. A complexidade linguística da mensagem era imensa. Traduzir o sentido da estranha linguagem fracionada daqueles seres para a lógica Biodemen já havia sido um feito exaustivo. Agora, retransmitir o que foi aprendido para o conhecimento dos terráqueos representava um desafio ainda maior, inevitavelmente carregado de imprecisões e aproximações. Era preciso aceitar de antemão que os vocábulos utilizados para expressar a mensagem Taume sequer existiam na época remota em que ela parecia ter sido formulada. Mas a sua importância transcendia a barreira do tempo e da linguagem. Pela análise e dedução feita por Yael Lupon após a decodificação vibratória do conteúdo, percebia-se que o fator temporal vinculado àquela mensagem recuava para além da metade da cronologia universal, vista pela limitada ótica da humanidade. A mensagem Taume havia sido registrada em um passado que antecedia a impressionantes 7 bilhões e 800 milhões de anos. Isto significava que muito antes de qualquer vida ou civilização conhecida surgir neste universo, alguns seres, situados para além das suas fronteiras, haviam tentado deixar um sinal. Eles operaram do lado de fora, para marcar o lado de cá, esperando que um dia, no futuro distante, algum artefato criado com as antenas receptoras apropriadas pudesse captar o registro. A decodificação, contudo, dependeria da existência de algum ser, deste lado da realidade, que estivesse em condições de compreendê-la. O que essa mensagem milenar pretendia era descortinar um mistério sobre a própria origem da existência, revelando a audácia de seres que lançaram sua própria essência no abismo do tempo, esperando um dia recebê-la de volta. O teor da mensagem, uma vez minimamente decodificado, sugeria uma premissa assombrosa, que o alguém do lado de cá que a receberia seriam eles próprios, os autores originais, após terem migrado da sua condição de habitantes externos para o âmbito interno do universo conhecido. A lógica implícita no tempo da formulação da mensagem parecia indicar que até aquele ponto remotíssimo não havia vida inteligente, ou mesmo vida de qualquer tipo, no lado de cá, ou seja, no vasto universo que hoje observamos. Daí emergia a pretensão megalomaníaca daqueles seres. Ao serem os primeiros a surgir no lado de cá, eles garantiriam que em um dado momento futuro teriam a oportunidade de acessar o conteúdo que agora transmitiam. Se essa dedução se mantivesse, o significado das 3 grandes naves dimensões referidas no texto cifrado mudava drasticamente. A que deu guarida e origem à geração dos Fenvans e que agora estava ocupada pelos biodimensionados Shambhala seria apenas uma delas. Essas naves não seriam meros abrigos ou centros de exploração, mas sim centros de produção de seres. A sua ordenação biológica seria procedida de acordo com algoritmos mentais previamente definidos e transmitidos pelos seres situados além das fronteiras deste universo. A
A implicação era profunda. A transmigração das mentes desses seres extra-universais para uma condição corporal biológica, acoplada às mentes agora migradas para o lado de cá, representava uma das mais misteriosas e fundamentais possibilidades sobre a origem da vida inteligente neste cosmos. Esse tema se tornara de imediato um ponto central de estudo entre aqueles que residiam em Alto Lemgron, a nave cidadela camuflada sobre o Atlântico Norte. O conhecimento que se abria revelava uma engenharia cósmica inimaginável. Em essência, o que foi decodificado era a mensagem aos viventes da posteridade esclarecida e conhecedora da realidade. O texto começava com uma saudação paradoxal e fria, aos frutos das nossas necessidades. Era uma comunicação desprovida de qualquer calor, marcada pela incerteza e pela determinação. A mensagem anunciava: não conheceremos vocês. Não sabemos se surgirão e se insurgindo irão sobreviver. Também não sabemos, caso sobrevivam, como irão viver e superar os obstáculos herdados das nossas impossibilidades atuais. O cerne da comunicação era a profecia de criação. Os autores planejavam o surgimento de 3 fornos formadores que emergiriam entre a sua realidade e aquela na qual os destinatários receberiam a mensagem. Destes fornos surgiria a vida, e se houvesse posteridade, ocorreria a recepção e o entendimento do comunicado. O propósito era claro, ainda que assustador. Seremos nós recebendo de nós mesmos o que agora transmitimos. Essa era a solene promessa de Moinso, o desperto, o único a saber, o conhecedor. Foi ele quem assumiu a responsabilidade por todas as medidas, analisou as possibilidades, projetou e, finalmente, criou os fornos. Daquela realidade externa, ele os arremessou para a vastidão de novo universo, enviando consigo as medidas escolhidas, que no conjunto de mundos emergentes forjariam a primeira expressão da vida, e a partir dela fariam dos criadores o que eles viriam a se tornar. A vida surgiria, permaneceria nos fornos por um tempo, e então se apartaria deles, pois passaria a pertencer aos mundos regidos pela vasta transformação. O texto reconhecia a impossibilidade de prever a escala da recepção. Daqui não vemos mundos, mas somente os seus conjuntos, e não sabemos se somente a um deles a mensagem se destina, ou se há muitos que a endereçamos. E então, a conclusão, a parte mais sombria da revelação. Moinso irá, e com ele iremos muitos, e passaremos a ser o nosso próprio alimento, pois assim se fará necessário. A identidade dos destinatários era estabelecida por uma frase de terrível intimidade. Nós seremos vocês quando tivermos que sê-lo, e de vocês nos nutriremos para podermos vir a ser aquilo que precisamos nos tornar. A seu tempo, deixaremos de ser o que somos e tentaremos ser vocês. Quando a vida surgir, organizada, complexa, particularizada, nós seremos vocês. Em palavras possíveis e aproximadas, essa era a essência da mensagem Talme, um conhecimento que Ielus Bel e a vasta maioria dos biodemo-dimensionados nunca chegaram a acessar. Seus termos eram, à primeira vista, enigmáticos para o padrão de observação da época, mas ao se considerar o contexto temporal e a premissa da transmigração, o significado emergia com uma naturalidade fria, pelo menos para a forma biodemo de pensar. Em linha direta de dedução, os Fenvans, os biodemo e os humanos terráqueos eram aqueles que, direta ou indiretamente, herdavam a mensagem. No entanto, os biodemo, de um modo geral, não conviveram com os seus efeitos, especialmente os psicológicos, pois somente pouquíssimos se encontraram em Shambhala, e pelo tempo que ali permaneceram, a mensagem Talme lhes foi inacessível. Somente os remanescentes em Alto Lamgron conviviam com as repercussões psíquicas da revelação, mas se consideravam apenas intermediários, não os destinatários finais. Os Fenvans, por outro lado, pareciam ter sofrido o impacto direto dessa mensagem. Havia pistas claras do seu desconforto existencial, evidências de se verem utilizados e manipulados por seus prováveis criadores ou ancestrais, traços encontrados na cultura local que foram repassados pelos biodemo-dimensionados. Sob essa perspectiva, os Fenvans seriam uma nova face dos seres responsáveis pela mensagem Talme. Em outras palavras, alguns deles, ou até mesmo todos, poderiam ser a expressão, neste universo, de seres que, vivendo fora dele, de lá planejaram e executaram essa complexa operação de forja existencial. Os resultados foram claramente alcançados, apesar do desconforto e da dor causados. Tudo isso se deu sob a égide da liderança de Monhemso. Assim, a nave dimensão Shambhala seria um dos 3 fornos forjadores de novos seres, cujas forças mentais ou consciências particularizadas pareciam ser pré-existentes às formas Fenvans que posteriormente foram assumidas.
Essa era a leitura, ainda que forçada pelas limitações da compreensão, feita a partir dos estudos em Outland Gron. A relevância desse processo residia na profunda semelhança que ele guardava com a maneira pela qual a maioria das famílias biodemo foram forjadas, e com o fato de a nave-dimensão Shambaha ter servido a propósitos quase idênticos aos da nave Asfesian. Shambaha ainda existia, mas parecia ter atingido seu tempo de vida útil como artefato de deslocamento cósmico. A partir de uma certa etapa de sua cronologia, limitou-se a ser a cidade existencial dos Fenvans. Unir os pontos entre questões tão distintas, mas inegavelmente componentes de um contexto cósmico mais amplo, era uma tarefa que parecia ultrapassar a capacidade atual. O tempo corria, e com a iminente extinção dos biodemo rebeldes, a decifração completa do enigma não caberia a eles, nem aos seus pares não rebelados, que sequer tiveram acesso aos efeitos psicológicos dessa história perturbadora. Restavam para essa missão monumental os humanos da Terra. Eles teriam que interagir com os desdobramentos de processos cósmicos que já duravam bilhões de anos e que, estranhamente, convergiam todos para os terráqueos. Nada era conhecido sobre as outras duas naves forjadoras de seres. Talvez o próprio Yalusbel soubesse disso agora. Ou talvez ainda ignorasse, uma vez que o arcabouço de conhecimento que sua consciência havia recolhido foi interrompido quando ele se apartou de tudo e de todos, há cerca de 1900 anos. Após os desdobramentos de certos fatos que se seguiram a eventos cruciais no continente americano, Yalusbel decidira permanecer em solidão, levando consigo o mistério de muitas eras. Para aqueles que permaneciam em Outland Gron, a mensagem Taum constituía a mais antiga evidência de que existia um processo em curso, um jogo com o destino dos seres que emergiam para a vida no âmbito do universo. Esse processo garantia que seres fossem forjados aqui e acolá, sem qualquer certeza de que sua experiência existencial se estabeleceria em bases seguras ou aceitáveis para o seu padrão psíquico e emocional. O destino parecia aleatório, mas na verdade era parte de um plano gelado. No meio de toda essa engenharia cósmica, era imperioso observar um fato singular e notável. De todos os seres que a cultura biodemo havia colecionado em sua vasta e rica experiência de interação com diversas civilizações, os humanos terráqueos eram os únicos nos quais o conceito de um Deus amantíssimo, perfeito em seus atributos, existia no modelo psicológico comum. Este modelo mental coexistia, evidentemente, com diversas outras faces conceituais de uma divindade teísta que se intrometeria na vida das pessoas. Mas a ideia central de um ser perfeito e sublime era única. Em lugar nenhum do cosmos conhecido, sequer além das fronteiras da galáxia em que habitavam os humanos e os biodemo, existia esse conceito de divindade. Sabia-se da existência de personalidades excelsas, consideradas superiores por seus pares, mas nenhuma era tratada como um Deus amantíssimo, perfeito e sublime. Isso simplesmente nunca havia existido. Parecia que a experiência terráquea estava profundamente ligada a esse nível de percepção espiritualizada, um despertar que, por enquanto, só lograva ser possível no psiquismo racionalizado e desperto daqueles que viviam no planeta. Esse modo de enxergar a realidade e de existir era de fato singular. Sob este assunto específico, a perspectiva dos biodemo envolvidos na chamada rebelião cessava. Eles jamais conseguiram avançar além da constatação desse fato, pois lhes faltava o senso crítico mais aguçado para fazê-lo. Aqueles que habitavam Outland Gron, a nave Esferon em sua expressão multifacetada de cidadela camuflada, após vivenciarem milhões de anos de uma estranha normalidade, seguida pela absurda situação anormal da desastrosa aventura da rebelião, desconfiavam de que eram apenas propagadores de um passado para o atual nível de conhecimento dos terráqueos. Era como se fossem detentores de uma tocha acesa em plena Olimpíada da existência universal, com seus jogos e competições que pareciam jamais cessar. O intrigante era que não se viam árbitros nem regras estabelecidas para que algum valor fosse atribuído a este ou aquele comportamento. Se o bem fosse produzido, ele existiria. Caso contrário, era como se estivesse naturalmente ausente daquele nível de existência. Essa tocha, o fogo do conhecimento esclarecido,
precisava ser repassada para as civilizações que se intercruzavam nos caminhos cósmicos. O repasse dessa tocha, essa troca de experiências, trazia consigo uma série de problemas advindos da aventura da própria existência, que se viam obrigados a administrar. Existir sem nada saber do para trás e ser compelido a existir para construir o que sequer se conhecia como objetivo de todo o esforço existencial era um processo incompleto, tanto para a lógica dos biodemo quanto para a dos humanos. Parecia que quase tudo ainda precisava ser construído na vastidão do universo para que a vida pudesse fluir em bases aceitáveis e éticas. A razão para essa incompletude permanecia um mistério intransponível para a cultura biodemo. Talvez os humanos da Terra e de outras situações existenciais em curso de progresso, ou ainda por serem semeadas pela esperada expansão terráquea em direção ao cosmos, viessem a ser os construtores desse novo entendimento, de um novo modo de levar a vida adiante, no rumo que o padrão filosófico e tecnológico de cada família cósmica permitisse. Os Venvans, em sua tragédia silenciosa, sentiram-se jogados para existir, em um modo de vida que nunca assumiram como algo agradável ou desejável. Eles eram a primeira geração consciente do desconforto. Os biodemo rebeldes, por sua vez, passaram a se sentir dessa mesma forma após a consumação dos problemas advindos do isolamento a que foram submetidos, ou ao qual se submeteram por força de suas escolhas e das circunstâncias. O sofrimento era uma constante em todos os níveis. A questão de quando os terráqueos iriam sentir a inadequação de muitos aspectos de sua história e de suas vidas, e quando essa percepção teria lugar na cultura da Terra, era algo que apenas o tempo cósmico poderia revelar. Naquele momento de registro inicial dos apontamentos, os responsáveis pela tradução ainda não detinham todos os elementos que permitiriam compreender o que a mensagem aludia nas entrelinhas do seu significado: a transmigração do código genético do Criador para a sua formatação biológica no âmbito do universo. O universo era, afinal, apenas a faixa de dimensão de realidade principal da obra, sendo as demais moradas paralelas consideradas subjacentes a este nível em que hoje todos viviam. Era interessante perceber que o conjunto de mundos referenciado na mensagem significava para o conhecimento atual o termo galáxia, e a citação de que o espaço-tempo deste lado prima pela vastidão ressaltava um contraste essencial. O espaço em que viviam, ou ainda vivem, alguns dos autores da Mensagem Taum, talvez estivesse se comportando ao contrário, com a entropia deles se expressando de modo a desconstruir a dimensão paralela que sempre funcionou como residência para esses seres extra-universais. O ato de criar vida no universo conhecido poderia ser, portanto, um ato desesperado de migração e preservação da própria essência diante da degeneração de sua realidade original. A pergunta mais urgente que surgiu após a decifração do conteúdo enigmático era: quem era ou quem é o ser referido como Mohemso? A resposta não existia. Contudo, alguns entre os biodemo o relacionavam de alguma forma a Sofia, mas em um estágio anterior à sua expressão no âmbito deste universo. Restavam ainda muitos focos cifrados no material recolhido na época em que os biodemo dimensionados se encontravam ali em sua maior parte, antes de fenecerem para aquela realidade. E El-Lupon apenas começara a desvendar as porções quânticas informatizadas que pairavam na atmosfera de Shambhala. Talvez a conclusão mais apropriada em torno da mensagem dos descendentes de Mohemso fosse a mesma que os atuais cientistas terráqueos haviam percebido, e que os biodemos já haviam intuído: a existência de uma força evolutiva, ainda que travestida da face do acaso, que impulsionava os seres vivos. Essa força movia a arquitetura de corpos cada vez mais complexos, como se nisso residisse o objetivo maior de uma inteligência subjacente, mais desconhecida. O aspecto lamentável era que essa força agia sem pudor e estava absolutamente desconectada de quaisquer princípios relacionados ao que os terráqueos chamavam de ética e de altruísmo,
O progresso vinha a um custo imenso. Era estranho e doloroso perceber que todos eram apenas e tão somente peças de uma engrenagem que precisava funcionar, mesmo que isso causasse desconforto e dores insuportáveis, para que algo acontecesse e que pudesse pretensamente redimensionar a existência em seus atuais padrões. A natureza dos Biodemo, marcada pela rebelião e pela fragmentação, não conseguia ultrapassar esse limite no campo da conclusão filosófica. Faltava-lhes a capacidade de dar o salto conceitual para além da dor inerente ao processo. Outras naturezas mais complexas, como era o caso da dos terráqueos racionalizados e espiritualizados, pareciam ser as únicas capazes de dar o passo existencial necessário para esse porvir. A esperança residia nisso. Esse era o único sentido visível, tanto da história dos Biodemo, quanto da própria trajetória dos terráqueos no cosmos. A complexidade do passado, o sofrimento dos Fenvans, a rebelião dos Biodemo e a singularidade da Terra não eram eventos isolados, mas sim a convergência de um plano multibilionário traçado por Mohenso, que via a vida como um meio para um fim maior, um ciclo de autoconsumo e renascimento. Restava aos herdeiros dessa mensagem, os seres que contemplavam a realidade com a inigualável lente da espiritualidade, a tarefa de construir o sentido onde o caos da criação parecia imperar, e de guiar a existência adiante, para além das dores herdadas e em direção a um propósito ainda por ser revelado. O fogo do conhecimento havia sido repassado, e agora a responsabilidade de forjar um novo destino repousava sobre aqueles que ousavam sonhar com um Deus de amor perfeito, em meio a um universo onde a única regra visível era a implacável necessidade de evoluir.